Olá, a Lespe Conecta está no ar e a gente vai falar sobre o processo de transformação digital para os empreendedores, para as empresas, né? A pandemia acelerou muito esse processo e até pessoas que têm um pequeno negócio precisam estar atentos, viu, gente? É por isso que eu convidei uma especialista para falar para a gente dos 6 elementos da transformação digital. Ela vai fazer um contexto histórico e você vai aprender como é que você se prepara para esse adorável mundo novo que não tem mais volta, né? Vamos lá? A Georgia Roncon está com a gente, ela é empresária e empreendedora da ECQ Life Long Learning, que é de educação continuada para gestores e empreendedores. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Georgia, eu queria que você primeiro chegasse um pouquinho para a sua esquerda, que você aí mais um pouquinho para a sua esquerda, Nossa, aí tá ótimo, aí você está bem enquadrada e o nosso telespectador pode acompanhar toda a nossa entrevista. Eu queria que você fizesse um, um contexto para a gente entender como é que, de repente, a gente está inserido, todos nós, nesta digitalização. E, claro que a gente vai focar na área comercial de empreendedorismo, mas para que até as pessoas que... Nós temos a geração que já nasceu com a internet e aquela que veio evoluindo. Então, eu queria que você fizesse esse contexto para a gente entender esses 6 elementos da digitalização, por favor. tá ótimo. Bom, eu vou tentar ser o mais simplista possível, tá bom? Uhum. Na verdade, vamos fazer uma história, vamos retornar aqui. Não me achem velha, por favor, mas aí eu vou começar a falar um pouquinho dos anos. Vou começar dos anos 90. Nos anos Sim. 90, a internet começou, né? E aquela globalização, internet, enfim, toda aquela questão dos anos 90. E muitas pessoas riam e achavam que não ia dar em nada, né, essa questão da internet. E é engraçado ver entrevistas com os empreendedores da época, que hoje são os multibilionários que a gente conhece, falando como é que isso acontecia. E ninguém dava muita bola. Então, começou nos anos 90 a internet. Nos anos 2000, as grandes, eu vou dar um exemplo citando grandes empresas. Grandes empresas Sim. americanas, como o Walmart, a Target, que hoje ainda são grandes empresas, elas começaram a colher muitos dados, né? Porque elas geraram, já que a gente vai puxar um pouquinho para o e-commerce, começaram a gerar o e-commerce e começaram a gerar dados, gerar muitos dados e perfis. Isso não é novidade para ninguém, né? Que eram as estatísticas feitas na época. Então, essas Uhum. estatísticas, elas foram armazenadas na época, não tinha esse cloud computer, que é o Uhum. computing, né? Vamos falar a parte de armazenar dados nas nuvens, eles ficavam no servidor da empresa, mas eles armazenavam, então tinha a equipe que faziam as estatísticas para tomar decisões, e tinham pessoas que faziam essa correlação do que, se o cliente comprou aquele produto, ele vai se interessar naquele outro. Então fazia toda essa estatística. Só que aí chegou um tempo que ficaram tantos dados que já colocaram nas nuvens, né? Porque já não tinha mais como ficar só no servidor da empresa, que foi o primeiro elemento, que são o acesso nas nuvens. Hoje todo mundo tem, e ninguém nem percebe que tem, praticamente, né? A maioria das Uhum. pessoas tem. E o Big Data, os grandes dados, que é o segundo elemento, o Big Data, que já vem sendo criado. Desde os anos 90 eles começaram, nos anos 2000 continuaram, começaram a extrair esses dados, que chama Data Mining. Então eles começaram a minerar esses dados para entender melhor o cliente e saber como vender. E aí o que acontece? Passamos os anos 2000 todo fazendo isso e ninguém prestou atenção que isso estava acontecendo. Estou falando dos empreendedores normais, não o pessoal da área de tecnologia e inovação. É, Uhum. com todos esses dados. E aí surge mais coisas, né? Quem aqui é dos anos 2000, que viveu bem os anos 2000, lembra que o nosso celular parecia um tijolinho que não tinha nada, você só ligava, o máximo que receberam mensagem de texto. Aí magicamente Uhum. apareceu o BlackBerry, apareceu o iPhone e vamos colher mais dados, né? Mais dados dos clientes e como é que vamos tratar esses dados. Então surgiu o Facebook também.
surgiu o Facebook e as outras mídias sociais. No Brasil tinha até uma mídia social que não vigorou por muito tempo, que a gente usou antes do Facebook. Então, Uhum. vamos colher mais dados e mais dados e equipamentos, gadgets, que a gente chama hoje, né? Hoje o pessoal tem relógio que colhe dados, seu celular colhe dados, você vai no ambiente online, no Google, você está digitando, colhe dados, e aí você não sabe como é que tudo isso funciona. A única coisa que você sabe é que parece uma magia negra em que você está procurando uma roupa X e magicamente você é bombardeado de informação nas mídias sociais e no seu computador daquilo que você está procurando, né? Uhum. Então, olha lá, a gente já entrou no terceiro, que é a internet das coisas. Então, a gente já saiu, já está tudo nas nuvens. As empresas estão colhendo muitos dados. Algumas empresas colhem dados para vender esses dados, né? Que é o caso das mídias sociais. Você é o cliente, você é o dado principal que ela vende. Ela vende para as Uhum. empresas poderem vender os produtos, né? Cada empresa, por exemplo, a Apple tem um relógio, né? Tem um Apple Watch. Vou dar um exemplo mais simples. E várias Todos outras empresas, incentivando, só para te você cortar um dar pouquinho, dados. todos incentivando a gente falar onde a gente vai, o que que a gente come, onde é que você corta o cabelo, eles querem saber tudo da gente, né? Agora, Tudo, já eles que a querem gente está saber falando tudo. desses 6 elementos e procurando explicar para as pessoas que têm, de repente, um pequeno comércio, ela também pode se valer dessa grande quantidade de dados hoje? Ou são só os grandes empresários que podem usar esses dados para vender produtos? Na verdade, o pequeno comerciante, sim, ele pode se valer desses dados, porque ele compra dos grandes. Então, por exemplo, quando você Hum. faz um anúncio numa mídia social, você está comprando os dados que foram gerados pelas pessoas. Só que o intermediário, por exemplo, é o Facebook. Ele tem todos os dados, ele Uhum. tem todo o contexto, e você tá fazendo um anúncio no Facebook e no Instagram, que é o que o pequeno comerciante está fazendo. Então, ele está comprando esses dados. Só que existem pequenos comerciantes também que podem começar, a gente já vai entrar no quarto, a ir um Uhum. passo além e, em vez de só comprar o direito de ter acesso a esses dados dos grandes, ele pode começar a gerar seus próprios dados. Ah, sim. Porque tem o nível de peculiaridade, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Sim. Tá. Você Não estava é. falando da questão, a gente estava falando do pequeno, porque o pequeno ele pode gerar os próprios dados, porque ele pode ter um nível de peculiaridade de informação importante para ele, né? Sim, eu vou dar um exemplo. Você tem um e-commerce que você está na rede social fazendo a venda desse seu produto, tá? Então, você está na rede social fazendo a venda desse produto, você pode usar uma plataforma de chatbot, por exemplo, para direcionar o seu atendimento. Então, você já começa a direcionar o seu atendimento e já começa a ter uma base de dados. O chatbox é o robozinho que a gente lá no celular começa a conversar e ele já sobe informação. O que que você quer? Onde você vai? Não sei o que lá, ele vai perguntando. É o chatbox, Exato, né? exato. Só que Entendi. ele é Agora eu queria. ele é um robozinho que não sabe muita coisa. Você tem que depois passar para um outro Você passo para dar inteligência para o robozinho. alimentar ele com informação, né? Entendi, Com entendi. É informação e interessante com porque tem, inteligência. Tem pequenos empreendedores usando o chatbox. Às vezes pode ser um dentista, né? Por exemplo, que só tem a clínica dele, mas ele pode utilizar e alimentando as informações que vêm, né? Agora eu queria saber que já que a gente tem tantos dados e você falou que os pequenos empreendedores também podem se valer desses dados, como é que funciona? Porque o grande empreendedor, você citou o Walmart, ele, claro, ele já tem toda uma expertise para se valer desses dados e vender os produtos no melhor momento, no melhor local e atendendo às especificidades. E o pequeno empreendedor, digamos que ele vai começar alguma coisa. Hoje, estes elementos, eles fornecem dados, por exemplo, de eu falar, não, eu vou vender camisa. E, de repente, eu procurar informações e eles falaram, hoje, para São Paulo,
camisa não tá bom vender, é melhor você vender sapato. A gente tem esse nível de informação para quem está começando, por exemplo? Para quem está começando, não tem dados. Então, para quem está começando, tem que se valer dos dados das mídias sociais. Assim, estou dizendo para o pequeno Uhum, empreendedor, né? Isso que a gente está conversando para o uhum. pequeno empreendedor. Porque Sim, ele ainda não sim. tem um banco, você tem que formar um grande número de dados e avaliar esses dados. Então, tem duas formas de avaliar. A forma tradicional das estatísticas, você pega um BI, por exemplo, ou Excel, tem empreendedor que é muito bom no Uhum, Excel, e ele começa a avaliar os dados, a cruzar os próprios dados dele. E tem a outra forma que você pega os dados da sua empresa, aí você realmente tem que ter um conhecimento, é por isso que a gente do ECQ Lifelong Learning conversa sobre esses assuntos, que é para as pessoas começarem a entender que elas podem fazer. Então, ela pode uhum, contratar uma empresa de inteligência artificial para uhum. começar a gerar a inteligência para análise dos dados dela. Então, por exemplo, Entendi. falando do atendimento, eu estou colhendo meus atendimentos, né, num chatbot, por exemplo, só que aí a minha própria inteligência artificial, um algoritmo que eu coloquei, ele vai aprendendo e vai levantando o perfil do meu cliente. Aí sim eu consigo começar a responder esse tipo de coisa. Onde é Legal. bom A gente está comprar. Entendi. A gente está conversando com a Georgia Roncon, ela é empresária e empreendedora, e ela está explicando aqui para a gente, ela é da ECQ Lifelong Learning, que é uma empresa de educação continuada para gestores e também para empreendedores. Então, tudo isso que ela está falando aqui com a gente, ela ensina os gestores e empreendedores também. E a gente está falando dos 6 elementos, né? Os 6 elementos da transformação digital: internet das coisas, machine learning e inteligência artificial, blockchain, que a gente ainda não falou, e realidade virtual são esses os elementos da transformação digital, e a gente explicando aqui que não é só para os grandes, os pequenos também podem se valer. Então, por favor, Jorge, fique à vontade para você dê um início aí para falando como a gente tem usado a internet, passou por alguns desses elementos e eu queria que você desse continuidade. Então, a gente não falou da blockchain ainda, falou um pouquinho do machine learning, enfim. Tá. Então vamos agora que a gente já situou, né, que a gente botou os dados nas nuvens, começou a gerar dados, colhendo dados de vários locais, né? O pequeno empreendedor pode colher dados também, ele precisa botar um chatbot, por exemplo, colher os dados da própria empresa e botar uma Uhum, inteligência. Se ele tiver conhecimento para fazer isso, que é o nosso propósito aqui, né? Ele começa a ir para o lado da inteligência artificial. E aí, na uhum, inteligência artificial, a programação começa a aprender sobre aquele cliente. E aí você começa a ter uhum. respostas para avaliar o que é bom ou não fazer. A máquina, ela aprende. Ela não é só bota um código e ele vai responder aquele código. Não, ele vai aprendendo. E aí vai te dando muito mais respostas e resultados. E isso dá para fazer em vários negócios, tá? Principalmente e-commerce, em vários negócios dá para fazer. Já o blockchain, que é um outro elemento. O blockchain, que a gente estava falando dos anos 90, ele é como se fosse hoje, ele é a internet nos anos 90, certo? Ele ainda está Uhum, vindo para criar um formato amigável para que todos tenham acesso. Mas o blockchain, certo. ele vem principalmente para quebrar muitos intermediários, para as pessoas poderem fazer negócios com outras pessoas, outros intermediários. Base para criptomoeda, né? Então Uhum. ele é um sistema que ele busca ser praticamente não hackeável, ninguém conseguir hackear. E aí você Uhum. consegue fazer negócios e contratos dentro de um sistema que ninguém consegue hackear, certo? Ele E isso tá no vai início dando agora. confiabilidade, né? Sim, sim, ele dá uma estrutura confiável, né? Então, por exemplo, o que vai mudar? O que a gente já pode ver com isso? A questão das moedas. A gente fala de cryptocurrency, mas vão existir muitas outras, né? O Uhum. que será que pode acontecer? Então, nosso papel no Lifelong Learning também é pensar, gente, o que vai acontecer quando eu começar a quebrar intermediários?
Se sua empresa é Uhum. uma intermediária, eu consigo juntar uma pessoa que está lá na Ásia querendo vender uma coisa para alguém que quer comprar em outro continente outra coisa, né? O Uhum. que pode acontecer isso? O blockchain ele vem realmente com essa pegada, né? Ele Hoje você agora ele está teria que arrumar uma empresa para fazer esse pagamento lá, e aí depois teria toda a burocracia para trazer e as notas fiscais. O blockchain ele vai a tendência é reduzir essa burocracia. Agora eu queria, Jorge, que você, conforme você explicou, pode terminar, por favor, mas eu queria que você puxasse pela memória, dentro dos seus clientes, se você teve alguém que foi passando por essa transformação, porque a gente está falando de transformação digital. Alguém que, por exemplo, que você atende, que de repente já usava o Big Data, mas não tinha o Machine Learning. E como é que tem sido esse retorno, a internet das coisas, né? Como é que você tem orientado? E a pessoa fala, nossa, a gente começou a usar isso aqui, está dando super certo, a gente precisa investir mais nessa área. Como é que está sendo essa sua vivência aí com a sua clientela? Olha, o nosso público, ele é o médio, pequeno e médio empresário, tá? Os Uhum. grandes já estão usando. As empresas enormes já estão passando por isso. Não necessariamente estão dentro do blockchain ainda, mas já estão fazendo contratos dentro do blockchain, de repente usando criptomoeda, então as grandes já estão usando. O pequeno empresário, a primeira coisa que ele começou a usar é tirar o servidor da empresa e botar o servidor nas nuvens e começar a gerar dados, certo? Essa é a Certo. primeira coisa. Então, Uhum. sim, a gente tem várias empresas que estão nesse estágio, Certo. tá? E aí agora elas vão começar a avaliar os dados. Então agora que elas vão começar a querer colher dados, porque antes elas dispersam, a maioria das empresas estão nessa situação. Elas dispersam os dados na mão dos vendedores, ou em papel, ou eles não têm ainda os dados num local só, Imagina certo? uma empresa que vende carros, como é importante ela saber que esse tipo de carro foi vendido um percentual muito grande para essa faixa etária, nessa cidade, para as pessoas, sei lá, com essa profissão. Então você vai minerando esses dados, né? E isso você pode Isso. usar. Então no Brasil a gente ainda está, diante de outros É, países, eu acho que a gente está um pouquinho com um a delay, gente é né? Porque bebê. eu imagino a gente é bebê, né? Ou seja, essas empresas, você falou, as grandes já usam, mas as médias empresas, pequenas, não pegar, como eu citei, uma pequena concessionária, uma pequena. A gente viu que no Brasil, durante a pandemia, redes expressivas de supermercados não tinham e-commerce, é pelo WhatsApp. Então a gente realmente está engateando em comparação com os Só países. que aí Mas aí você faz você usa essa. o WhatsApp dispersa seus dados, Exatamente, certo? porque eu, por exemplo, eu usei no mercado aqui, eles falaram, a gente não tem um site, mas a gente oferece pelo WhatsApp. Então era uma compra meio manual, e eu falava com a vendedora pelo WhatsApp, o negócio chegou na minha casa, mas os dados realmente se perderam, porque eles não sabem o que eu comprei. Mas então, para esse empreendedor brasileiro que vocês assessoram em todos esses elementos digitais que a gente está falando, então você falou que primeiro a gente está nesse patamar de colher os dados, e aí depois é que vem o machine learning, a inteligência artificial, são outras etapas, é isso. A internet das coisas, então, vai ficar mais para frente ainda, né? Isso. Como é que tem sido isso? Não, na verdade a internet das coisas ela já está em todo local, né? A gente pode utilizar e pode eu vou dar um exemplo, vamos ser mais práticos. Então, por exemplo, a internet das coisas estão com as grandes empresas. Vou falar do Brasil, pequeno e médio empresário hoje. Então, a internet das Uhum. coisas estão com as grandes empresas, as grandes empresas têm um big data enorme, que, que data é poder, né? Então, eles têm todos esses dados. Então, eu sou um pequeno empreendedor, coloquei tudo meu na nuvem, ótimo, já a partir de um começo mais razoável, e falei assim, olha, em vez de eu fazer o meu atendimento pelo WhatsApp, eu vou começar a usar um chatbot. Eu vou começar a usar um bot para se comunicar com o meu cliente. E vou pegar um sisteminha normal de bot, alguém que vende, de uma empresa que vende, só que ali já vai ficando os dados, já vão ficando os dados, certo? Uhum. Então, você já começou a gerar um banco de dados para você, o que é bom. Saiu da mão do seu vendedor e foi para um banco de dados.
Depois desse banco de dados, você fala assim, legal, eu tenho um banco de dados. Então, vamos supor o supermercado, o mercadinho lá do bairro. Então, ele fala assim, agora eu quero começar a vender automático. Eu quero começar a vender Uhum. automático. Então, eu automatizo meu atendimento. Então, você vai clicar lá ele cria o site dele, bota todos os produtos lá dentro, certo? Que Uhum. já vai colher dados, o site já vai colher dados através do Google Analytics, só o Google aparecendo as grandes empresas de novo. Então ele vai colher dados e Aham. vai começar a ver que aquela pessoa X está acessando aqueles produtos Y, né? Uhum. Então, aí já dá para começar a fazer os cruzamentos de forma pequena, que você tem poucos dados, até você ver, olha, aquele perfil daquele público compra muito isso. E aí você vai Uhum. amadurecendo enquanto empresário, isso sem inteligência artificial ainda. Vai amadurecendo enquanto empresário. Aí você bota o chatbot e começa a botar o link para o site. Olha, uma coisa tranquila, você pega o chat, bota o link para o site, aí no site o Google Analytics vai começar a te dar muitas outras informações. De Que quem legal. compra, E de quem qualquer não compra. empresa, aham. E qualquer empresa pode usar esses elementos que você está trazendo para a gente, do cloud computing, da questão dos dados, Esse sim, a inteligência artificial, desde uma pessoa que vende roupa ou calçado, ou vende automóvel ou imóveis, todo mundo sim, passa mais ou menos pelo mesmo processo. sim, sim. Mas o mais importante é você parar de dispersar os dados para tudo que é local, Uhum. principalmente para o atendimento do seu vendedor direto do WhatsApp, e você falar assim, olha, eu vou ter que passar por um processo, eu tenho que gerar um tráfego dentro do site, eu tenho que entender essa máquina que está E acontecendo. para eu fazer isso, eu faço o quê? Eu contrato uma consultoria como a sua, ou eu posso, de repente, eu mesmo gerenciar esses dados? Porque a gente fala em cloud computing, né? Tem gente que ainda não sabe que os dados não estão lá nas nuvens, não. O cloud computing nada mais é do que servidores que não estão ali na sua empresa, eles estão espalhados no mundo afora, né? Mas, enfim, como é que você orienta para quem não está meio perdido ainda e não sabe como trabalhar esses dados? A primeira orientação, que é justamente onde a gente está falando agora, que é o objetivo do ECQ, você tem que entender o que é. Porque o que acontece? Se você contrata uma empresa sem você saber o que você precisa, sem você entender o que está acontecendo, o problema pode ser bem maior. Então, o primeiro Uhum. passo é se educar. O empresário, o empreendedor, ele tem essa função obrigatória de quem quer sobreviver no mercado hoje em dia, de saber o que está acontecendo, né? E saber qual o futuro, porque Uhum. senão o que vai acontecer? O negócio dele pode estar fadado ao fracasso, né? Então, Uhum. é aí onde a gente entra. Está acontecendo isso, ele tem que aprender. É o lifelong Então learning, você faz toda uma exatamente isso. análise para a pessoa, não é? Você ajuda nesse gerenciamento, nessa consultoria. Você faz uma análise para a pessoa. Olha, você tem esses dados que você não está usando, você tem esse tipo de concorrente. É isso mais ou menos que você Não. A faz? nossa empresa, a nossa empresa agora, ela entra como abrir a cabeça do empresário para ele entender o que está acontecendo e o que ele deve fazer. Isso através da educação. E aí, entendi. Aí você vai dando as diretrizes, fala, olha, Porque os seus dados você pode aí tratar ele dessa sabe forma. contratar as empresas. Você faz uma consultoria Exato. que vai ajudando. É o caminho das pedras inicialmente, né? Isso é muito importante, porque é um momento que a gente está muito perdido, né? E principalmente na pandemia, a mudança é muito rápida. E você fala, agora eu preciso tratar dos dados, eu preciso colocar minha empresa nas mídias sociais, mas e daí? Tem o botãozinho lá do chatbox que eu não sei usar. Então você faz uma análise geral e aí dá um passo a passo para a pessoa começar. Muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco da internet das coisas também, que acho que ainda dá tempo, só para a gente entender o que é isso e como é que isso pode ser usado em favor do empreendedor. Aliás, internet Tá, das coisas não, realidade virtual. tá, pronto. A realidade virtual não é todo negócio que precisa. Nós já passamos por outro ponto, né? Alguns Tá. negócios, né? Alguns negócios são bem interessantes que você faça. Um que aconteceu agora na pandemia que foi muito legal. Todo mundo já fala de realidade virtual, né? De VR. Mas, por exemplo, você quer vender um imóvel, como é que você vende se está todo mundo em casa? Né?
Então, você, enquanto pequeno empreendedor da área de vendas de, vamos supor, casas, apartamentos, você trabalha nessa área. Como é que você vai fazer isso? Você vai mostrar para o cliente foto, só por foto? Então, você tem que contratar um sisteminha de realidade virtual, seguir o procedimento dele e começar a mapear o que você quer vender. Que aí o Ah, que cliente faz um interessante. tour virtual, Uhum. né? Muito Então, interessante. assim, Agora, a gente. são coisas Pois não. simples, assim, de pequenos negócios. Legal. Aqui no artigo que você publicou, está aqui: realidade virtual possibilita uma experiência de imersão total em ambientes artificiais por meio de gráficos, sensações auditivas e olfativas, né? E aí você deu um exemplo simplesinho, porque claro que isso pode ser muito complexo, muito mais complexo, como a gente vê aí. Acho que é isso, né? A molecada põe parece um binóculo na frente, aí entra. Tem uns que entram numa sala de ciência e consegue ver os experimentos, é muito legal. Mas o comerciante ele pode usar, como você deu o exemplo, para visitar um imóvel, né? Como é que você vê essa questão da concorrência? Porque essas questões digitais, e a gente está falando aqui dos 6 elementos da transformação digital, a gente vê que a questão da concorrência ela pode vir de uma forma tão rápida e agressiva, porque você citou, por exemplo, o setor imobiliário. A gente tem empresas hoje que elas entraram no mercado e você vê por vídeo, você marca tudo online, eles têm uma integração com outros aplicativos que já marca na sua agenda. Então, se eu sou uma imobiliária convencional, eu posso, ou eu vou me unir a eles, ou de repente eu estou praticamente fora do mercado. E talvez ainda dá tempo de respirar, né? Qual é a orientação que você dá nesse sentido de se transformar rápido? A primeira orientação que eu dou é não saia tirando para todo lugar sem você saber o que está fazendo, né? Então, o Uhum. empreendedor ele tem que entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é entender o que está acontecendo, para depois sim, porque de repente, por exemplo, eu tenho uma empresa grande que tem toda essa tecnologia, só que o meu negócio é nichado. Que isso pode acontecer, o meu negócio é nichado, então eu não necessariamente preciso ter tudo isso para eu sobreviver bem. Eu preciso ter uma ou duas coisas para sobreviver bem e ter um diferencial para o que o meu público quer, Uhum. né? Então, assim, o primeiro ponto é entender como está funcionando o mercado, entender como está funcionando a sua empresa. É por isso que precisa tanto dos dados. Quem é o seu cliente? O que o seu cliente quer? Você não Uhum. precisa ter tudo, você precisa ter a tecnologia correta. Agora, eu não queria deixar de passar, eu talvez até fuja um pouquinho do tema, mas eu queria dizer o seguinte: você trabalha com os dados e a partir dos dados que você vai trabalhar ela através da inteligência artificial, vou usar isso para as outras tecnologias. Mas a gente está no momento que muita gente está desempregada e está querendo começar um negócio. Essas tecnologias não podem me ajudar, como eu falei antes, a saber, a pesquisar, talvez, não sei, no Facebook, que o ramo que eu vou estar entrando, se ele é bom, se ele não é, para ter uma preliminar? Ou não? A sua empresa ela só vai trabalhar a partir do momento que a empresa já está estabelecida e ela já tem dados e aí você passa a orientar. Eu queria saber assim, porque assim, as pessoas falam, eu vou começar a vender roupa, vou começar a vender sapato, eu quero vender lanche, mas será que hoje tem parâmetros para eu saber se na minha cidade o tipo de produto que eu estou vendendo, se ele tem uma aceitação ou não? Essa informação, ela não está disponível de forma assim totalmente democrática, gratuitamente, né? Eu teria que Porque comprar. informação é poder, é por isso que Uhum. os grandes querem as informações. Então, assim, a única forma que eu vejo, eu vou vender lanche, vou vender blusa, vou vender sapato, vou vender alguma coisa. A única forma que você tem como descobrir se tem alguma aderência naquele produto dentro do mercado que você está procurando é através do marketing digital, Uhum. né? Então, aí já é outra, que é onde tem a confusão. Então, por exemplo, eu faço um teste, eu pego e falo assim, eu vou pegar uma blusa branca tal e vou botar para o país inteiro e vou ver quais as Uhum. cidades que me dão mais retorno de blusa branca tipo tal. Quem foi que gostou dessa blusa branca tipo tal?
né? Então, Ah, como então eu você posso não fazer essa experiência, né? Entendi. pode, aí já é outra, já é o marketing digital. Só que aí o que o pessoal já Esse é quer fazer o outro, marketing digital é outro assunto. é outra coisa. Bom, nosso tempo acabou e eu quero agradecer bastante a Georgia Roncon, ela é empresária e empreendedora da ECQ Lifelong Learning, que é a educação continuada para gestores e empreendedores. Muito obrigado pela sua explicação, foi ótima. Eu, pelo menos, aprendi bastante, Georgia. Eu que agradeço, obrigado, espero ter contribuído. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, para a próxima oportunidade. É você que nos acompanha até agora no Alesp Connect. Obrigado pela sua companhia. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui na nossa programação. Até a próxima.